iniciar com a discussão do capítulo, que vai ser mediado pela Luciana. Lu, fica à vontade, pode começar. Obrigada, né? E assim, realmente é isso. Quem leu, que por favor a gente vá conversando e trocando ideias, os conhecimentos. Toda vez que eu leio sobre a pedagogia histórico-crítica, eu, assim, quero ler mais, né? Eu sempre acho que tem algo faltando para mim enquanto conhecimento. E lendo esse texto que vai falar da educação especial, eu senti mais vontade ainda de ler vários textos que ele apresenta aqui, ou mesmo sobre terminologias, que eu fiquei bastante curiosa, pensando no trabalho. E algo que me chamou muita atenção, que eu vou falar antes de começar falando do texto, é algo que a Adriana sempre fala, que é sobre assumir a teoria, né, da pedagogia histórico-crítica para a nossa vida. E é isso que o texto ele vai falar também, né? Que é importante, que não é só importante você estudar e conhecer os teóricos, que isso não é suficiente, que é importante você interiorizar e trazer para a prática, para a relação. Então, nesse texto sobre as deficiências, né, em defesa do desenvolvimento da pessoa com e sem deficiência, que é isso que é o interessante, ele não fica, o texto ele não vai ficar só para a pessoa com deficiência, mas ele pensa no todo, né, na pessoa com deficiência e sem a deficiência. Então, esse texto é da Sônia Barroco, né? E ela traz aqui no início do texto dela, que ela fala como psicóloga e professora universitária, da importância de identificar alternativas para a aprendizagem e o desenvolvimento de pessoas com e sem deficiência, né? Então, é aquilo que eu falei, ela vai bater sempre nessa questão, né, das duas, né, que é um conjunto, é um coletivo, que não se separa. Aí ela traz, dentro desse olhar da educação especial, ela vai falar sobre as possibilidades humanas de aprender, desenvolver-se, de superar-se, e certamente a sua apropriação pode vivificar o trabalho educativo, em meio à contradição citada que se processa. Então, aqui, nessa introdução, ela vai falar um pouco sobre a situação do aluno, né, que ele vê as riquezas, né, crescendo em torno dele, e ele ali na pobreza, né, no seu esvaziamento, na mesma velocidade e intensidade que ele vê acontecendo na sociedade, a produção da riqueza. E aí, na sequência, como objetivo, ela coloca que a luta pela acessibilidade ao conhecimento, a necessidade de superação do escolanovismo, da educação especial, e a inspiração que a educação social e a teoria de Vygotsky podem trazer para o trabalho pedagógico. Então, esse seria o objetivo dela com relação a esse artigo. E aí, no item 1, né, uma causa pela qual lutar, contra ou a favor da inclusão escolar, né? Ela diz assim, que ela não é nem contra e nem a favor, e nem vai se posicionar com relação a isso, sobre dizer se a gente é a favor ou não da inclusão escolar, né? Esses alunos, eles devem estar no ensino regular, onde eles devem estar. Isso não é o ponto a ser discutido. A discussão é que realmente eles precisam aprender e que eles precisam ter uma mudança histórica e social na vida deles, e que a escola tem que fazer essa diferença. E aí, na sequência, ela vem falar sobre os grupos, né, porque acontecem muitas defesas dos grupos, né, a defesa da pessoa autista, da pessoa cega, né, então ela diz assim, que essas defesas, elas são necessárias, porém ela encontra elas como preocupantes, né, porque todos eles precisam ser defendidos e todos eles precisam ser vistos, quais são as suas potencialidades para avançarem nas aprendizagens e conhecimentos. Então, na sequência, ela vem falar um pouco sobre a formação do professor nessa atuação, né? E aí ela coloca aqui sobre que a nossa luta é pelo enfrentamento às condições geradoras da alienação e do esvaziamento ou empobrecimento do homem, da sua não realização como homem cultural e livre, em prol da criação e do suprimento de novas necessidades. Durante todo o texto é muito interessante, porque trabalha sempre com as possibilidades e não com as limitações, né?
Porque na educação especial, né, os alunos que estão na escola sempre são vistos o quê? Com as suas deficiências, com as suas limitações, não para as suas potencialidades em avanços, né? Então, isso foi algo que chamou muita atenção no texto. E aí, ela vem falando também dos professores das instituições escolares, que precisam se posicionar nesse sentido, né? Que não se constitui em tarefa fácil, porque implica em ter uma concepção clara da constituição do humano e do homem, da atividade humana na sociedade, do não trabalho, das diferentes possibilidades e modos de existir, seja por se ter, de apostar ou investir naquilo que não se vê, mas que se espera no vir a ser, né? Então, esse parágrafo me chamou muita atenção, porque a gente precisa mesmo, enquanto professores, ter bem claro, né, essa visão de homem, o que nós queremos enquanto sociedade, qual que é essa proposta para o aluno, qual que é essa proposta para esse aluno com deficiência, né, o que a gente pode fazer por ele, né, o que a gente pode ajudá-lo, né, nessa construção. E aí também ela vem apresentando que a rotina de trabalho, assim como os processos de formação docente, inicial e continuada, né, o tempo de serviço, ele não tem colaborado para que essa concepção seja gestada e desenvolvida, né? Ela faz essa crítica na formação e ela fala também do aligeiramento, né, de tudo, né, de todo o aligeiramento dentro da formação. E aí, ela vem também trazendo que isso é o quê? Uma lógica da produção externa, né, da sociedade, desse aligeiramento, tudo muito rápido. E aí acontece também que nós temos o quê? As provas que vai o quê? Verificar como estão esses alunos, as provas externas, os índices qualitativos de produção, né, que vai dizer assim, olha, quais são os resultados, né? Esses resultados validam aos olhos, né, essas intervenções escolares. Então, eu achei muito interessante isso, porque é o que nós estamos vivendo constantemente, né, as avaliações para saber como que estão as aprendizagens, mas o que realmente que ela demonstra, né, além desses números. E muito curioso que ali ela coloca também sobre as avaliações que nós temos, e ela fala assim, que a nossa média para a educação básica, isso lá em 2007, era 4,2, né, pensando que o máximo seria 10, né, então, que qualidade e que educação é essa sendo ofertada? Então, é bem interessante mesmo essas relações que ela vem trazendo. Depois ela Oi? Eu queria tirar só uma dúvida, Lu. Eu fiquei pensando sobre essa questão das avaliações com relação a essas crianças que geralmente que têm alguma deficiência intelectual ou então síndrome de Down, né, que estão nas aulas regulares, e quando vem essas avaliações, elas fazem igual, assim, elas fazem juntamente com os outros estudantes? Ou tem essas avaliações externas, por exemplo, Prova Brasil, né? Então, depende. Depende da situação e depende da deficiência. O que acontece? Existe um sistema na escola, que provavelmente também no município deve ser o mesmo, Juliane me ajuda, que é o SERI. Dentro desse sistema, nós temos o quê? As matrículas dos... Tá bom, obrigada. Nós temos das matrículas. Sim. E as matrículas, você tem lá, vamos supor, temos um aluno que ele é cego, então lá na matrícula dele eu vou estar especificando isso. A prova dele, quando vier, ela vai vir uma prova diferenciada, né? Se for, ela vem em braille, então assim, você tem, para cada situação, para cada deficiência, você tem lá um linkzinho para você preencher na hora do SERI da matrícula, e ele vai encaminhar para a sua escola uma prova específica. Então, nós temos alunos TEAs, né, os alunos espectro autismo, que eles têm as professoras de apoio. Então, ele faz também a avaliação, junto com essa professora, só que assim, do lado de fora, né? Porque daí... questão do barulho, que incomoda, uma série de situações, mas fica alguém ali daquela prova que foi aplicada, a prova externa, acompanhando, né, para ver que a pessoa não vai dar a resposta, que ela só está ali fazendo a leitura com aquele aluno.
Então, é isso que acontece na escola. Aí a Ju me ajuda para falar um pouquinho do município. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. No município acontece algo parecido. As crianças que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, né? Elas têm a mesma prova que vem, assim, com algumas exceções. E aí o professor, que é o professor de apoio da criança, quando tem professor de apoio, acompanha a criança num espaço separado, dependendo da necessidade. Se, por exemplo, se for déficit de atenção e com hiperatividade ou sem, a criança faz a prova na sala mesmo. E aí, elas têm um tempinho maior para fazer a prova. Mas Entendi. assim, na minha visão, as avaliações do MEC, elas são muito estanques, elas não conseguem abordar todo o processo. É como se a pessoa, a criança, conseguisse, naquele momento, falar de tudo que ela viveu. E não é bem assim. A gente que está na sala de aula, nós sabemos dos vários elementos que fazem parte daquele momento, ao realizar a prova. Né? A Lu, só voltando lá para o texto, a Lu falou assim, não é o que a criança é, mas o que a criança vem a ser, ou vir a ser, né, que a autora fala. O vir a ser não só faz relação com as crianças de educação especial. Esse vir a ser parece que é uma produção da humanidade da criança lá no futuro. E a gente precisa, e os educadores precisam, nós precisamos, né, porque é um exercício diário, pensar a humanidade agora, né? Essa humanidade que eu preciso enxergar no outro, ela é momentânea, ela é agora, ela não é uma humanidade que virá. Então, assim, a escola ainda peca muito em relação a isso e precisa fazer esse exercício. Todos nós precisamos fazer esse exercício, né? Isso, mas a prova é parecida. Professores, bom dia a todos. Esse futuro aí que está sendo explicitado seria o porvir ontológico, né, do sujeito histórico, né, e isso tem que estar embasado, tem que estar estruturado no presente, dentro de uma concepção, digamos, histórica, né, então esse construto, digamos, dialético, crítico, que constrói dentro da concepção materialista, histórica, né, e também dialética, uma concepção crítica. Então, é o porvir mesmo ontológico do homem, né, isso desde a fase de criança, né, nessa concepção de educação, não é? É isso o texto. Eu vejo assim também, gente. Eu acho que o devir, né, é o termo que tem essa conotação que o Samuel falou. Por outro lado, a preocupação da Ju demonstra exatamente como há um entendimento para uma coisa mais localizada, recortada, pontual, né? E tudo a ver com o que a gente estava até falando antes de começar a reunião, como as coisas são interpretadas equivocadamente em prol de uma sociedade capitalista de exploração de todos, né? Então, o que a Ju falou é o que realmente acontece, mas a intenção é exatamente o que o Samuel acontece. Até falou. É minha opinião, né? Eu tinha visto alguém que tinha pedido fala ali. Não. De levantar a mão, não é? Professora Cláudia, mas eu não vi, não. Alguém tinha levantado a mão. Bom,
que é a Fernanda que tinha levantado a mão, pelo que eu vi aqui na tela. A minha memória não é boa. Fernanda. Então, eu furei fila. Eu não vi nada disso, desculpa. Imagina! É novo esse negocinho de levantar a mão. Falar, Fernanda? Bom dia. Eu levantei errado, eu fui ver o que era. Ah, tá. É nova essa ferramenta do Google Meet. Não, o ruim dela é que ela não fica registrada ali, né? Eu lembrei que eu lembrava que eu tinha visto, mas não lembrava quem era. Mas, então, esse Viraceiro eu também entendi da mesma forma que o Samuel, né? No sentido de trabalhar este momento, mas pensando nesse sujeito histórico, naquilo que ele pode ser, né? No que ele vai ser. Né? Então, essa construção mesmo histórica dele, né? E não só esse momento. Porque a todo momento do texto ela vai falar da relação da pedagogia histórico-crítica. Achei muito interessante que ela diz o quê? Que é uma relação da história e da filosofia. Né? Então, a gente não separa isso. Então, que é muito importante essas relações para a construção do sujeito. Então, não sei se estou errada, mas foi isso que eu havia entendido. E aí, continuando aqui, ela traz um pouco também sobre o Vygotsky, né, que ela vai falar aqui em 1920, sobre a educação especial. Tem um livro do Vygotsky, que é a Defectologia. Eu até tenho ele em espanhol, que foi a professora Silvia Melete, que trabalhou numa disciplina. Depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar lá no grupo. E aí, e defectologia é um termo que é utilizado, que não tem uma tradução, né, específica, ficou essa tradução do espanhol, e que a gente entende, dentro da educação especial, como se fosse defectologia falando mesmo da educação especial. E aí ela vem falando, continua aqui falando, sobre que essa educação deveria oferecer uma escola auxiliar ou escola especial forte, para que se apresenta fraco. Por quê? Né? A gente tem ali, acho que a gente estava falando, estava falando da formação dos professores, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala da formação do professor e do trabalho com o aluno, acaba caindo no quê? Como o aluno tem uma deficiência, e o nosso olhar fica para a deficiência e não para a potencialidade dele, o que acontece? A gente acaba promovendo uma educação fraca. Né? Então, aí, o que ela diz? Que a nossa luta tem que ser pelo quê? Né? Que é uma proposta lá de 1920 do Vygotsky, que era uma escola forte para o fraco. Né? E isso eu achei, assim, incrível. E aí... Oi. Eu posso fazer uma contribuição disso que você acabou de falar? Achei muito interessante, porque você nota que a pedagogia histórico-crítica valoriza muitíssimo esse conhecimento que foi construído historicamente, né? E a ciência como um todo, e parte do pressuposto que o nosso desenvolvimento como seres humanos se dá justamente na assimilação e aquisição desse conhecimento. Você precisa assimilar. E é interessante, eu acho que, no princípio, a autora não se posiciona em relação à questão da inclusão ou não inclusão, talvez porque ela já parte de uma crítica de como essa inclusão é feita. E aqui, nesse ponto, eu acho que você tem, digamos assim, muito explícito o modo como ela é feita. Então, você inclui, e nessa inclusão, o que acaba acontecendo? Você olha para a deficiência e você reduz as exigências necessárias para que essa pessoa, esse ser humano, possa assimilar esse conteúdo e se desenvolver. Então, o que ela está tentando fazer? Não importa se a pessoa é deficiente, não é que você não leva isso em consideração, mas você precisa olhar além da deficiência de tal maneira que essa pessoa possa, de certa maneira, ser ajudada a adquirir esse conhecimento que está aí, que foi construído, que sem esse conhecimento você não tem desenvolvimento. Na verdade, a potencialidade está aí, mas para que você possa, de certa maneira, fazer com que essa potencialidade se desenvolva, é necessário, é fundamental que essa pessoa adquira esse conhecimento. Então, é interessante que ela vai sempre fazer esse link, né, do conhecimento,
que foi construído historicamente, que está aí a ciência, ela valoriza extremamente a ciência, os conceitos, os conteúdos, que são, assim, a chave, né, o pilar para que exista esse desenvolvimento. Então, é muito interessante, porque alguns textos que eu li, inclusive eu fiz uma disciplina sobre inclusão, é interessante que, de fato, você, nesse afã de incluir, você meio que abaixa o nível. E eu acho que essa é uma das críticas que ela faz. Inclusive, por exemplo, quando ela faz a crítica da proposta escola novista, é mais ou menos isso que acabou acontecendo, né? Eu acho que ela fala isso um pouquinho mais para frente, mas eu acho interessante, porque precisamos, sim, construir uma escola forte para os fracos, ou seja, os fracos precisam ser levantados, né? Então, ela não olha para a deficiência como um empecilho, porque existe a potencialidade independente da deficiência. Acho muito interessante o modo como ela trabalha a questão da inclusão. Isso, perfeito. Eu adorei bastante a colocação do Martinho, porque quando você tenta incluir, separando o sujeito da diversidade, você está excluindo, né? Você não está fazendo uma inclusão. É isso que a gente tem notado quando se trata da questão, né, das especialidades, né, do sujeito que tem uma deficiência, e você separa ele da história do homem. Então, você não está incluindo, você está excluindo mesmo, né? Perfeito, Martinho. Legal. E aí, só pegando o que o Martinho falou, né, sobre o que como ela se posiciona, na verdade, o posicionamento dela está muito relacionado ao livro de defeitologia, que é isso, o Vygotsky, ele defende o tempo todo, que não é o fato que o aluno é cego, que ele não possa aprender, ele tem outras formas da gente trazer essa visão para que ele possa ter o seu aprendizado, né? Então, na verdade, a defesa dela é uma defesa mesmo da teoria do Vygotsky, que é muito interessante. Inclusive, acho que ela traz um exemplo, né? Sim. Né? Então, a gente às vezes fica muito no mecânico, né? Quando, na verdade, as construções, tem um termo, fugiu. As construções psíquicas, né, elas são possíveis, né, e elas são construídas, só que aí a gente fica o quê? Parado aonde? Né, no mecânico, né, no metodológico, e esquece de avançar para essa apropriação mesmo do aluno e o crescimento dele enquanto ser social, né. Então, achei esse texto, eu fiquei maravilhada, de verdade. Isso. Se me permite, professor Luciano, se a gente for observar a teoria, né, do Vygotsky, do Leon Krebs, essa absorção, essa apropriação e objetivação do conhecimento, ela se dá em interação com o meio social, né? Não acontece de outro modo, no isolado, né? Tem essa interação. Eu não sei se cabe nesse momento, mas, assim, existe uma escola aqui em Londrina que tem um atendimento para alunos, é uma sala, dentro de uma escola de educação de jovens e adultos, tem uma sala de recursos para esses alunos. E a escola desenvolveu um projeto muito interessante, um trabalho que foi até premiado, porque a escola não trabalhou só o conteúdo, mas trabalhou o quê? A realidade desse aluno, né? A comunidade, os lugares onde ele percorria. Então, alunos, assim, que não faziam percurso de ônibus, a escola fez todo esse trabalho, como que ele poderia se locomover sozinho, como que ele poderia se localizar, né? Então, assim, foi um trabalho incrível, que os alunos pesquisaram, eles descobriram que eles tinham direito a ter uma faixa específica na frente da escola, e eles lutaram por isso. Depois, estudando, eles também descobriram que o ônibus, eles não tinham que andar 8 quadras para poder pegar esse ônibus, que o ônibus tinha a obrigação de passar na porta da escola. Então, assim, foi todo um movimento e um crescimento dos alunos, não só enquanto, né, aprender os conteúdos, mas, assim, a vida, porque eles conseguiram se libertar, eles foram
mudaram a realidade deles ali, da escola, a locomoção deles, a organização de vida deles. Então, assim, é visível, né? Foi feita até uma pesquisa com relação a esse trabalho da escola, que durou, claro, que é um trabalho a longo prazo, e que esses alunos, o avanço deles foi algo incrível. E é isso, né? É a construção e a educação para que eles possam viver nessa sociedade, porque até então o olhar deles era o quê? Eu não consigo, não dá mesmo, não é possível, né? Quando eles conseguiram fazer uma mudança muito grande, tanto na escola, né, no bairro ali, onde está localizada a escola, então, eles conseguiram olhar e pensar para esse espaço, para a sociedade, enquanto eles seres participantes, né? Então, isso é muito importante, e é isso que a gente precisa para as escolas, indiferente desse aluno ser só uma sala específica para ele, ou se ele está lá dentro do ensino regular nessa inclusão, que a inclusão seja realmente com o olhar para que todos são capazes de fazer uma mudança na sociedade e que ele se sinta pertencente a ela. Fala, Martim. Não. Só estou acenando que está certo. O exemplo, essa situação é exemplo do que o Martinho colocou, né? É a tipificação mesmo que o Martinho colocou. Né? É isso que a gente precisa. E eu também percebo, assim, a crítica que o Saviano faz, né? Não só para com o professor, a prática social inicial, quando ela não acontece, mas o sujeito também, quando ele se vê nessa prática social inicial, o seu contexto, ele se torna mais partícipe, né, da realidade. Muito bom. Mas ele precisa se ver, né? Quando a gente começou o texto, né? Precisa compreender e sentir também como parte, né? Porque eu só posso oferecer para o meu aluno aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não vou conseguir, né? Então, isso também é muito importante enquanto estudo da teoria e apropriação dela. E aí, depois, na sequência, ela vem trazendo um pouco da experiência de um projeto piloto que aconteceu na União Soviética, né, com as escolas para surdos e cegos, e aí ela vem contando um pouquinho aqui, né, que estava, além das pessoas, de formar aquilo que é especificamente humano com pessoas, cujos órgãos para linguagem receptiva e expressiva, visão e audição, não se encontram íntegros, né? Foi uma obra coletiva que estava posta uma formação filosófica dos professores da educação especial. Havia uma vontade política e um reconhecimento social para intervir em tão cara e rara educação. Então, né, quer dizer, esse projeto que foi desenvolvido, existe um coletivo ali que estava organizado e que tinha um compromisso de mudança, né? Então, tendo as bases, a formação necessária, eles, então, estavam ali com a vontade política e o reconhecimento social para intervir nessa realidade. Então, e aí ela vai discorrendo um pouco, né, que a gente sai ali das estratégias de ensino, né, que não é para ficar só no mero, que esse projeto não era só um mero desenvolvimento de estratégias de ensino, mas que ele entra também como um papel de revolução na vida das pessoas, com e sem deficiência, né, que estava em aplicação à tese que os órgãos sensoriais em sua constituição biológica têm de ser o ponto de partida para a formação dos órgãos sociais, ou seja, o biológico deve ser superado pelo cultural. Então, quer dizer, o aluno cego, eu tenho formas de trabalhar com ele, que mesmo sem a visão, ele vai aprender, ele vai fazer parte desse contexto histórico, que ele vai poder fazer sua mudança, né? A mesma coisa com relação ao aluno que tem a sua mobilidade reduzida e as suas especificidades. Então, para cada um deles é possível a gente pensar além da deficiência para que ele possa se desenvolver na sociedade. Então, na verdade, o olhar não é para a deficiência, né? O olhar é para as possibilidades, é aquilo que é o que pode ser mesmo, né? É aquilo que a gente sabe que ele pode construir, né, enquanto psiquismo. Fala, Martinho. Eu acho isso muito interessante, porque em todo momento a autora deixa subentendido alguns elementos que eu acho que são extremamente importantes.
a concepção de homem é fundamental que a gente tenha isso muito claro. Em seguida, ela deixa também subentendido o propósito da educação, o que a gente entende por educação, porque quando ela coloca, digamos assim, a ideia de educação especial, ela meio que deixa muito claro que se você não tem, assim, de forma clara, essa concepção de ser humano e esse propósito da educação, você se perde meio que no meio do caminho, né? Até porque um pouquinho para frente, não lembro, ou antes, ela fala dessa sociedade que nós queremos formar, né? Então, está tudo interligado. Então, você consegue alcançar alguns resultados justamente porque você tem esses elementos muito claros, e esses exemplos que ela traz é a prova disso, né? Você tem, inclusive, ela traz a educação como esse elemento revolucionário. Por quê? Porque, de certa maneira, transforma radicalmente a vida do ser humano, né? E transforma. Como, né? E aí, na sequência, né, ela vem falando que deve passar pela escola, ensina-se projetá-los no patamar, que deve transformá-las, né? Acho bem interessante quando ela fala dessa metamorfose, né? Transformar as lagartas em borboletas, né? Quer dizer, que todos, pela educação, pela ciência, ele se constrói e ele se transforma, né? O mundo se abre, as possibilidades se abrem, o perceber-se nessa sociedade. Então, isso, assim, gostei muito também, quando ela pontua. E aí, depois, ela vem falando um pouco também sobre a apropriação dos conteúdos cotidianos, né? Dos conteúdos científicos, filosóficos e artísticos. Muito interessante que a todo tempo ela reforça isso, né? Dos conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos, né? Então, e aí em outros ela fala também da história, mas que nunca se perde isso. Então, não dá para você trabalhar um conteúdo sem você estar o tempo todo lembrando dessas outras áreas que ajudam ali nos conhecimentos, né? E aí, depois, ela vem falando um pouquinho do Vygotsky, né? E sobre ainda falando sobre a experiência soviética, e eu vou aqui para uma outra parte que ela fala o quê? Que ganha materialidade com a defesa marxista, com a educação escolar contempladas nas pedagogias histórico-críticas. Por quê? Ela estava ali contando da experiência, né, que foi lá do projeto piloto, mas que ela diz assim, que apesar de toda de ter o aparato da filosofia, o artístico, ainda o quê? Faltava alguma coisa. E aí com a materialização, né, quando vem a defesa marxista para a educação escolar, que daí, então, vem-se o entendimento de homem a ser assumido pela educação, constituído de modo histórico, cultural e comprometidos, ética e politicamente, com uma dada concepção de sociedade. Então, quer dizer, tudo isso precisa estar junto, que é bem o que o Martinho falou, né? Não dá para a gente pensar nessas áreas estanques, elas precisam estar juntas para que realmente faça essa constituição e tenha essa concepção de sociedade. Depois ela apresenta um pouquinho dos nossos dados, né, índice de matrícula de alunos, que tem aumentado desde 2007, aí vem apresentando um pouquinho sobre as avaliações, sobre a questão de matrículas. É muito curioso quando nós entramos para poder fazer uma pesquisa sobre as deficiências, porque o número de alunos na educação de jovens e adultos é muito grande, né? Então, fica muito evidente quando nós olhamos que esses alunos, ao decorrer dos seus anos escolares, eles foram excluídos, de tal forma que eles não conseguiram avançar e até chegarem na educação de jovens e adultos, né? Eu não sei como isso é no município, mas no estado o número é grande, né? Então, tanto que surgiram as salas,
né, de recurso na educação de jovens e adultos, que era algo que nós não tínhamos, que desde 2010, tem específico 2011, né, tem uma escola que atende só a educação de jovens e adultos e tem essa sala lá. Então, esse número é crescente, e é isso, e é o que a doutora vem falando, né, de olhar para o todos, com e sem deficiência, ele é importante, né, para a gente não fazer isso, porque é um processo de exclusão e que vai chegar lá onde? Ele não avança, até que ele vai parar na educação de jovens e adultos, né. Depois, no segundo item, vem falando o quê? Da superação do escolanovismo para a educação especial. Daí ela traz algumas, pontua algumas coisas que eu vou chamar aqui a atenção para o que ela traz de marginalidade, né? Então, lá na Escola Nova, ela apresenta ali como... ela vem falando um pouquinho sobre as escolas, e ela diz assim, que na tradicional, tinha o marginalizado como pessoa ignorante. Depois, lá na pedagogia nova, esse marginalizado, ele já é o rejeitado, né? Então, quem são esses rejeitados? São aqueles que não avançam na escola, são aqueles que não conseguem aprender, e eles vão ficando ali à margem da sociedade. Então, assim, olha também, né, o nosso processo social vai também mostrando, a escola é um reflexo do processo social, né? Então, é muito interessante isso que ela vem trazendo dessa diferença. E depois, um outro item aqui que eu queria colocar, que é quando ela fala o quê? Que esses marginalizados, né, que são considerados rejeitados, os anormais, ele acaba se tornando o quê? Normais, né? É normalizado para a escola, é normalizado para a sociedade ele ser rejeitado, ele ser diferente, ele ser anormal, né? Então, que isso é uma crítica, né? Porque nós temos que sempre trabalhar no sentido de avançar. Depois, ainda aqui no texto, ela vem falando também da questão da escola nova, que deixa o intelecto e passa a ser o sentimento, né? Então, o Martinho já falou antes, que é a questão da cientificidade, né? Então, esse momento aqui, a gente sai um pouco dessa cientificidade e entra muito ali para o sentimento, né? Perde a sistematização das disciplinas, entra mais no espontaneísmo, que daí ela vem trazendo uma crítica nesse sentido e falando da importância de uma educação crítica, né? E aí também ela traz sobre o relatório de Jacques Delors, que vai falar do aprender a aprender, que é enfático da aprendizagem de conteúdos construtivos, de um currículo que contempla aquilo que é fundamental e, ao mesmo tempo, avançado em cada disciplina. Né? Então, esse relatório, embora ele contemple vários países, né, ele fica ali também com algumas lacunas e ele deixa ali em aberto, principalmente para a questão da educação especial. Né? Depois... Oi. Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Teve um momento, quando eu assumi o colégio de aplicação, nós visitamos alguns colégios de aplicação. E Belo Horizonte tinha uma experiência interessante. Alguns criticam, mas eu percebi uma proposta diferenciada. Porque se a gente buscar na própria LDB, onde vai dizer que nós temos que ter um currículo, né, que ele é um currículo comum, mas tem algumas coisas também que precisa trabalhar, questões relacionadas à diversidade curricular. E, na época, em 2010, 2012, falava-se muito sobre adaptação curricular, voltada principalmente para a inclusão. Então, essa escola, eles trabalhavam com conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos. No entanto, eles faziam uma avaliação para ver como incluir todos em atividades onde todos pudessem participar. Então, vamos supor, eu estou ali trabalhando com uma disciplina de matemática e trabalhando lá questões relacionadas a uma equação do terceiro grau, por exemplo.
Só que eu percebo que tem alunos ali que, de uma certa maneira, com uma determinada deficiência, principalmente, talvez, intelectual, não conseguisse acompanhar aqueles conteúdos. Então, nessas atividades, existia o quê? Uma separação, onde alguns estudavam matemática, mas de uma outra forma, e um outro grupo. Então, ou seja, eles criaram momentos na escola onde não era definido a questão somente de série, mas a questão de possibilidades para poder trabalhar e avançar um determinado conhecimento. Eu achei a experiência interessante, porque eles colocavam pessoas com uma especialidade para trabalhar com o deficiente visual. O deficiente auditivo, na minha opinião, é o mais difícil para se trabalhar, né? É muito difícil, até porque o deficiente auditivo, ele não se apropriou da linguagem que nós temos, é uma linguagem um pouco diferenciada, mas eles tinham momentos onde eles tinham uma atividade em comum, em conjunto, onde eles desenvolviam coisas muito interessantes. Aí, algumas pessoas criticam isso, dizendo, não, mas a partir do momento que você separa algumas atividades, você está excluindo. Mas eu acho a pior exclusão quando você coloca todos numa sala e todos começam a ser olhados de maneira naturalizada. Então, isso não significa que, porque todos estão numa mesma sala, isso é inclusão, porque não é. Na verdade, o processo de inclusão, ele traz uma necessidade de readequação de estrutura curricular e física. No nosso caso, nós não fazemos isso, nós continuamos com a mesma estrutura curricular e física, dizendo que estamos trabalhando com inclusão. Por exemplo, na Espanha, tem escolas assim, especialistas para deficiência auditiva, a outra que é especializada em outros tipos de deficiência, mas que trabalham. Então, eu vejo isso muito difícil. Eu não sei se a Cláudia lembra, no curso de pedagogia, né, Cláudia, no mesmo ano entrou um autista e um deficiente visual, 2, na mesma sala. O autista, você não podia ligar na minha sala. Na sala da Cláudia. Era muito difícil, né, Cláudia? Isso. Foi feito de tudo. Se a Cláudia pudesse até relatar um pouco, porque foi bem na turma dela. E é uma coisa muito difícil isso. Era mãe e filha autistas, e o outro menino, filho dela, também era autista, mas era do curso de geografia. Na pedagogia tinham elas, e tinha um rapaz de Arapongas que tinha deficiência visual. Gente, eu pensei que eu fosse ter um treco, porque você não consegue, é isso que a Adriana falou, você não tem como levar a situação normal, esse normal entre aspas, porque se entende por normal o nivelamento de que está todo mundo igual do mesmo jeito para trabalhar da mesma forma. E não é assim. E aí essa pessoa veio conversar comigo para que ela ficasse mais perto da porta, ela e a filha, para evitar o barulho, que o barulho era muito. E o rapaz que tinha deficiência visual pediu cadeira, lembra, Adriana? Ele pediu uma série de coisas que a universidade foi atrás. E ele ficou bravo no final das contas, largou o curso, porque ele disse que ou ele ia ter alguém 24 horas por dia do lado dele, ou nada ia ser feito. Como se a gente tivesse completamente abandonado. E, nossa, a gente saiu... Tudo que era possível naquele momento, a gente tentou fazer. Mas, realmente, existe um ponto que a pessoa precisa querer também entender que ela está num conjunto maior, em que todos estão precisando aprender, querendo aprender, apesar de suas limitações, né? Obviamente que há limitações que são mais graves, que aparecem mais, mas, enfim, eles ficaram, acho que um mês e pouco, né, Adri? Não deu mais do que isso. Em compensação, eu lembro de um rapaz que tinha deficiência, que é músico, que tinha deficiência visual e que deu show, que é músico em Londrina,
foi meu aluno também, ele descia as escadas do CCH ali com uma destreza que eu nunca tive. E ele me ensinou a dar aula. Ele dizia, professora, faça assim, assim, assim. Toque normalmente a sua aula. Eu vou procurar me incluir desde que você me ajude a fazer isso. Então, acho que tem essas questões para a gente entender, como a Adriana fala. Não dá para jogar pedra em quem está tentando fazer uma coisa diferente, né? Dizendo que está excluindo. Quando a maior exclusão é, de fato, colocar todo mundo no mesmo balaio. Né? E achar que esse é o normal por estar no mesmo balaio. Isso, concordo. E também, né, Cláudia, por exemplo, a aula, ela não é feita pelo professor, né? A aula é o conjunto de sujeitos envolvidos. E aí, o que precisa ser pensado é nessa possibilidade do outro também poder dizer de que forma é melhor para aprender, né? Eu tive uma experiência num curso de especialização, onde tinha também um deficiente auditivo, só que ele conseguia compreender, porque ele conseguia ler os lábios, o que você estava falando. Só que na época eu não sabia que eu tinha que falar devagar, olhando para ele. Eu não tenho formação em educação especial. E aí ele me explicou como que devia ser. E ali a gente conseguiu estabelecer um contato, né? Então, eu vejo que essa discussão da inclusão é algo que precisa ser muito dialogado, tanto o professor quanto os próprios envolvidos, porque é difícil, porque nós não fomos preparados e não temos uma formação para lidar com tantas outras, né, deficiências. No colégio de aplicação, nós tivemos um aluno que ele era esquizofrênico. E aí ele criou uma situação onde o professor tinha batido nele. Olha a situação. Então, foi uma coisa tão complicada, que eu não sei nem como a gente conseguiu chegar ao final do ano assim, né, tentando se organizar. Então, existe, e como ela disse, né, os deficientes e não deficientes, porque mesmo aquele que não tem diagnóstico de deficiente, às vezes são piores de lidar do que outros, né? Então, é um conflito, lidar com o outro é um conflito. E, Jaque, já passo aí, tá, Jaque? Lidar com o outro é um conflito, e a gente precisa... Agora, se eu quero incluir, eu preciso modificar minha estrutura curricular e estrutural, senão a gente brinca de incluir algo que não tem espaço, não tem lugar. Jaque, pode falar. Não, a Juliane se inscreveu antes, depois o João e depois a Jaque. Desculpa, Juliana, eu não vi aqui. Então, pensando nessa questão da inclusão, lá na escola, eu percebo que também vai da concepção do professor em relação ao sujeito, né, aquilo que ele entende de pessoa humana. Tem professores que trabalham realmente nessa perspectiva que você pontuou, Adriana, que percebe, por exemplo, numa sala de alfabetização, tem os diferentes níveis de aprendizagem. Um está ALF 1, o outro está ALF 2, o outro chegou a ALF 3, tem ALF 4. Tem professores que, independente de se a criança tem o laudo ou não, ela faz grupos de estudo de acordo com aquilo que a criança já se apropriou, e dentro da sala ela cria pequenos núcleos. Eu tenho percebido ao longo desse tempo na coordenação que tem professores que já conseguem fazer isso. Outros, né, a grande maioria, não consegue pensar dessa forma, consegue ainda só deixar, não consegue fazer uma disposição da sala de forma que inclua, porque a gente já tem aí historicamente construído que a sala, enfileiradas, elas
elas mais excluem do que incluem, que o sujeito fica ali preso na carteira, só olhando para frente. Então, assim, toda essa disposição da sala, ela contribui muito. E eu oriento, falo com elas, olha, gente, saiam um pouco dessa sala com as crianças, levem para o pátio, façam rodas de conversa, porque tem assuntos e tem conteúdos que dá para você transitar em outras áreas, independente de ter quadro negro e atividade impressa no caderno. Então, assim, vai muito daquilo que o professor também concebe como educação. Esse ato de incluir, ele não é só um ato de incluir pessoas com necessidades especiais, mas é o ato de incluir os diferentes. E na sala de aula nós temos diferentes níveis de aprendizagens, diferentes contextos sociais, diferentes apropriações vividas culturalmente, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que esses sujeitos que estão neste momento ali, todos recebam de uma forma não igualitária, equitativa, da melhor forma possível esse conteúdo. Você falou de uma experiência que a Cláudia teve aí na graduação, eu também fui professora da graduação durante 2 anos, e eu tinha uma surda-muda na sala e um cego. A surda-muda ainda tinha intérprete de Libras, mas o cego, nossa, gente, tinha muita dificuldade, porque você ia trabalhar como que fala? Um vídeo, ele não conseguia ver. Aí ele só ouvia, e ainda bem que ele não tinha deficiência auditiva, porque ele conseguia extrair só pela audição, algumas situações ele conseguia extrair. Quando eu ia pensar a aula, e assim, a gente sabe que a maioria dos textos que a gente utiliza é livro, nossa, eu tinha muita dificuldade, eu tinha que digitalizar toda a parte do livro, jogar ela para o Word, trabalhar todo o texto, enviar para ele conseguir ler na casa dele, com o ledor dele. Nossa, é uma demanda assim que duplica o trabalho do professor. E assim, a gente sente que é muita dificuldade. E nós realmente não fomos preparados para tais especificidades, né? É bem complicado. E ele era uma pessoa assim que ele cobrava, nossa, ele ficava bravo se a gente não disponibilizava, ele te colocava assim em xeque-mate na frente da sala. Você, professora, não mandou. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu já tomava todo cuidado, né? Imagina, eu fico vermelho da cor de um pimentão se alguém faz isso. E aí eu sempre disponibilizava para ele, mesmo que às vezes eu não conseguia disponibilizar todo o material, eu sempre disponibilizava alguma coisa que era coerente com aquilo que eu ia falar para ele acompanhar. Mas nos deixa realmente em desajuste essa questão da inclusão em algumas situações. Obrigada, Ju, e concordo com você. É um desafio, tanto para o professor, quanto para o aluno, para a equipe pedagógica, para a direção, por isso a necessidade dessa reestruturação, né? Eu vou passar a palavra aqui para a Jaque, depois o João Fernando se inscreveu. Aí depois da Jaque vem o João, tudo bem? Pode falar, Jaque. Então, nós estavam falando sobre isso. Eu não sei se encaixa assim perfeitamente, mas eu tenho um problema de aprendizagem, que eu sou daltônica, né? E quando eu tinha 4 anos, né, a professora percebeu, eu estudava numa escola particular, e ela pedia para eu colorir, por exemplo, o sol, as nuvens, e eu pintava de rosa, pintava de marrom, que eram as cores que eu enxergava.
Então, ela começou a perceber aquilo, né? E por ser algo que não é muito comum, ela chamou meus pais, minha mãe, para conversar, e minha mãe não sabia o que era. Minha mãe começou a brigar com ela, falou que tinha feito o teste do pezinho, que não tinha dado, que eu era doente. Mas, enfim, eu fui para o oftalmologista, que a própria professora indicou, e realmente eu tinha e tenho daltonismo. Eu lembro que a professora mudou tudo em sala de aula. Ela começou a escrever as cores nos meus lápis, nas minhas canetinhas, nos meus cadernos, e ela começou a falar que quem foi que disse que o sol não poderia ser rosa, que o sol não poderia ser lilás? E aí eu lembro que todo mundo na sala começou a pintar diferente as coisas por minha causa. Todo mundo começou a pintar o céu de roxo. Será que travou, né, Cláudia? Ou é eu que travei? Agora eu não sei. Não, travou. Travou, professora. Travou. A Jaque. Às vezes eu acho que eu que travo aqui. É a Jaque. Tenta A voltar, história Jaque. da Jaque é tão legal, mas vamos ver. Acho que daqui a pouco ela... Eu acho que daqui a pouco a Jaque volta. Ah, não, eu acho que ela está aqui, vamos ver. Ela está... Aí, Jaque? voltou. Aqui, voltou. Voltou. Ai, desculpa, o celular... Não, imagina, Jaque. Mas, enfim, todo mundo na sala começou a pintar tudo do jeito que queria, e a professora explicou que não era necessário a nuvem ser branca, e o céu tinha que ser azul, poderia ser de todas as cores. E foi muito bom para mim aquela época, mas aí meu pai perdeu o emprego e eu fui para uma escola pública. E quando chegou na escola pública, os professores não tinham... Eu não me lembro de fato, assim, porque eu era muito pequena, mas não tinha todos os recursos que na escola particular tinha. Então, eu me lembro que tinha dias que eu ficava sozinha numa sala, porque eu não conseguia enxergar algumas coisas que ela passava na TV, que era a TV antes do tinha slide, ela passava algumas coisas na TV e eu não conseguia enxergar, era muita cor. Então, eu ficava numa sala sozinha e ela me dava alguns papéis para eu rabiscar, para eu imaginar como seriam aquelas coisas. Então, eu me sentia excluída na sala. E naquele ano eu perdi de ano. Foi o primeiro ano que eu perdi. Eu era a primeira série na época. E eu perdi de ano porque eu não conseguia acompanhar. E de verdade que hoje assim, eu não vejo assim, diferente. Porque na universidade também, às vezes eu não consigo acompanhar as coisas, né? E eu preciso falar para o professor, olha, eu sou daltônica, eu posso fazer tudo em preto e branco? Porque eu não consigo enxergar determinadas cores. O meu TCC até em cima disso, né? As dificuldades enfrentadas por alunos daltônicos nos anos iniciais. Né? E a gente está tentando montar mapas, né? Porque era uma grande dificuldade, e também procurar políticas públicas, porque não tem, até para tirar, eu estou tentando tirar minha habilitação e eu não consigo, eu estou com muita dificuldade porque tem muitas cores. Então, é algo que deve ser realmente pensado para que as pessoas, ou eu, ou qualquer outro que tenha algum tipo de deficiência, elas não se sintam excluídas, e muitas vezes, infelizmente, é isso que ainda acontece. Ô, Jaque, mas no curso de pedagogia, quando você solicita ao professor essa possibilidade, você foi atendido ou não? Porque eu dei aula para você e eu não lembro se nós falamos... porque é importante que o aluno fale a deficiência também, porque, por exemplo,
eu jamais falaria que você tem ou apresenta essa dificuldade, né, ou que você seja daltônica. Então, eu acho que isso é importante do aluno também falar desde o início para que os outros professores, né, o grupo possa se reorganizar. Sabe, ultimamente, Jaque, eu vejo uma coisa assim, muito importante o que você colocou. Muitas vezes nós criamos problemas desnecessários por falta de diálogo, sabe? Às vezes a gente continua excluindo pessoas porque a pessoa não fala, eu também não sei, aí vira uma situação. Então, isso que você falou é importantíssimo de chegar, do aluno se manifestar e falar, e a Andréia coloca aqui também, né? Que é um conjunto de procedimentos, que é currículo, professores e família, porque é muito difícil para você chamar a família e falar que, ou dizer, olha, percebo que o seu filho tem uma certa dificuldade em tal área, porque a pessoa se sente violentada ao ouvir isso. Então, é um cuidado que eu acho que a palavra seria diálogo, né, para poder limpar as arestas. Não sei se na pedagogia você conseguiu, e eu acho muito legal isso que você falou, que você está fazendo o seu TCC, e que você possa depois publicizar isso para outras pessoas, para que quando esse professor entrar em sala de aula, quando ele fala, olha, quero que vocês pintem isso aqui de azul, que ele possa parar e pensar que talvez tenha alguém ali daltônico, como você vivenciou no seu cotidiano. É um aprendizado, isso é um processo formativo muito legal. Então, quando eu entrei no curso, os 2 primeiros anos foi mais difícil, porque assim, não é algo que eu não era acostumada a falar sobre isso. Tanto que meu marido só soube que eu era daltônica depois que a gente já tinha 3 anos, ou que eu sou daltônica depois de 3 anos, que eu comprei uma gravata para ele e eu dizia que a gravata era verde. Ele falou, não, mas essa gravata não é verde. Eu deduzi que era verde. E ele falou, mas eu acho que você é daltônica. E eu falei para ele, realmente eu sou. Tem um aplicativo, eu tenho um aplicativo hoje no celular que eu consigo ver as cores. Então, eu até mudei as minhas roupas. Antes eu só usava rosa, lilás. Hoje eu já uso amarelo. Eu consigo ver as cores. As cores primárias. Mas antes eu estava sempre de rosa, roxo, preto e branco. Era geralmente as roupas que eu usava. E quando a professora Cláudia deu aula, eu já estava com o aplicativo. Mas eu ainda acho que eu cheguei a falar para ela, não sei se você... Eu pus até aqui no chat agora, que foi numa correção, né? Foi. De texto, que eu sempre corrigi coloridinho. Aí ela falou, minha professora, não dá para mudar a cor, porque eu sou daltônica. Mas Jaque, por que você não falou antes, menina? Olha, muito interessante essa experiência, viu? Fica uma lição, né, Jaque? Fica uma lição para a gente, porque realmente na educação superior isso deve acontecer com muita frequência, né? Mas na educação básica eu fico pensando o aluno, a criança, que às vezes não sabe nem explicar o que é que ele tem, né? E acaba sendo muito prejudicado. Mas depois eu quero ler seu TCC, eu achei interessante. João, você pediu palavra? Pedi sim, Pro. Bom dia. Eu falei João Fernando, que eu fiquei confuso, João. Se era você? Ah, não, é João Júnior, tá. Isso. É que eu confundi aqui. A minha voz está um pouco estranha, estou bem gripado, então, qualquer coisa vocês avisem aí se não deu para entender. Mas como essa questão da inclusão é uma questão que, dentre muitas coisas, ela envolve sensibilidade, né? Essa questão da Jaque mesmo, que a Jaque trouxe, a sensibilidade da professora em
se reorganizar e reorganizar toda uma construção que a gente tem em torno do sol amarelo, da nuvem branca, né? E isso daí traz ao aluno a questão do pertencimento, né? Que a Lu falou aquela hora. E eu estou falando aqui para trazer um caso que nós temos aqui em Jabuti, onde eu moro. Aqui é uma escola, um colégio estadual, uma escola municipal, um CMEI e uma APAE, por ser muito pequeno, né? E tem um aluno aqui da APAE, que a professora dele, né, eles já fizeram um trabalho com ele, a APAE, ele passou por todos os profissionais, a APAE acredita que ele tem condições já de frequentar o ensino regular, né? Só que quando ele chega no ensino regular, ele para, ele trava, sabe? Ele não consegue desenvolver aquilo que ele já tem desenvolvido. Com 3 dias no ensino regular, ele simplesmente estagnou e ele mal conseguia responder o que a professora perguntava. A professora perguntava para ele se ele estava tudo bem. Ele ficou imobilizado na carteira. E ele não conseguiu. Chegou no final da aula, ele teve uma crise de choro, e ele chorou e não conseguia falar. Os pais buscaram ele, né, depois que acalmaram ele, no outro dia na APAE, ele só conseguia dizer, lá não é o meu lugar. Então, ele não se sentia pertencente ao lugar. Detalhe, pessoal, a professora que dá aula para ele na APAE é a mesma professora que estava dando aula na escola, porque ela tem 2 padrões, né, um no município e um no estadual. Então, até a questão do local das outras pessoas ali foi o suficiente para ele não se adequar. E ele é um adolescente que ele tem 14 anos, ele deve ter feito agora, essa experiência foi com ele no ano passado, né? E eu converso com essa professora, porque esse ano ela está comigo na educação infantil, então a gente dialoga bastante. Então, é um adolescente de 14 anos, e que nem a Jaque falou assim, era algo que ela não falava, a Jaque está no ensino superior. Esse adolescente, ele ainda falou, não, lá não é o meu lugar. Imagina essas outras crianças que não conseguem falar. Então, como é importante essa questão da sensibilidade, essa questão do professor, da equipe pedagógica estar ali amparando essa criança e ouvindo dessa criança, para saber como, né, proceder. É muito interessante o que você falou. E agora caiu minha ficha. A Jaque está comigo como aluna de iniciação científica, já tem uns 3 anos, e eu corrijo o texto dela assim, eu corrijo, aí eu grifo tudo de vermelho, e ela nunca me falou. Ô, Jai, olha, ela nunca me falou, então acho que ela nem conseguia entender as considerações que eu faço no texto dela, porque aí eu com o vermelho, eu com o azul. Olha, Jaque, você devia ter falado, ó, vergonha agora. Agora eu vou olhar para você e saber que eu não entendeu nada. Mas eu tenho um aplicativo agora no celular, então eu olho lá com o aplicativo. Aí também, olha a situação. Mas olha, isso que o João falou é uma coisa séria. Ainda bem que a Jaque falou, né? E precisa falar em todos os lugares para reafirmar. E também tem esse caso onde alguém fala e ninguém escuta, né, João? Isso é o pior, né? Que é a invisibilidade, né, do outro. É muito ruim quando você se sente invisível, né, diante de um contexto. E até hoje, se você, no começo do ano, toda a equipe da Paz se reuniu com ele, para conversar com ele, para explicar que ele tinha condições, né, que ele já tinha sido, os objetivos que eles tinham trabalhado com ele, já tinham sido alcançados, que ele podia ir para o regular. Ele passou mal na sala, quando falaram com ele. Ele passou mal e ele disse que para o ensino regular, aqui eles falam escolona, né, porque é um colégio muito grande que tem. Ele falou que se for para ele ir para a escolona, ele abandona, ele não quer, não é o lugar dele. Por outro lado, João, assim,
eu sempre comento, né, com pessoas próximas, e hoje eu percebo que as pessoas, não sei, em decorrência de tudo que acontece, não passa por frustração. E depois, não sabendo lidar com a frustração, isso é horrível, porque você não sobrevive nesse caos que é a nossa sociedade. Então, passar por frustrações, por um lado é positivo e por um lado é negativo, né? O negativo é quando você passa e você não percebe como que você faz para superar. O positivo é, mesmo sabendo que eu passo por uma situação dessa, eu preciso pensar numa superação para lidar com essas frustrações. Então, não estou dizendo que nós temos que sair, né, ofendendo, diminuindo ou invisibilizando pessoas. Mas eu penso que o papel da escola, nesse momento, é fortalecer o sujeito para que o sujeito comece a perceber da sua importância naquele espaço e pela luta que ele vai ter que ter daquele espaço, mas sabendo lidar com as frustrações. Porque senão a gente cai num problema muito sério, né, que o Bauman dizia, que muitas vezes o meu desejo vira direito. Se eu desejo alguma coisa e você não me dá, eu fico de mal e aí eu não quero mais brincar. E isso é ruim. A pessoa sofre, porque na vida nós passamos por frustrações sempre, né? Então, talvez eu vejo o que seria importantíssimo, família, escola, trabalhar no sentido do outro também, não deixar se fragilizar por conta de uma determinada situação. A Cláudia pediu a palavra, agora eu vi a mãozinha aqui, ó. Na minha frente, Andréia, né, na minha frente. Sim. A Andréia, desculpa, olha, gente, alguém toma conta aqui? Não, desculpa, Andréia, é que eu vi sua música. Não, tranquilo. Na verdade, é mais para complementar mesmo essa questão do currículo, do profissional, da família. Eu vejo que não tem como a gente trabalhar a inclusão sem uma mudança da proposta ali do aluno, seja qual for a necessidade especial que ele tem. Eu tive como experiência na escola particular um aluno que entrou com a gente de educação infantil ao 9º ano, ele tinha síndrome de Moebius, e com o tempo vai ficando assim mais agravante porque tem muitas comorbidades. Então, assim, a escola fez toda uma adaptação, um atendimento especializado para esse aluno, teve momentos que a família não acreditava que seria possível, e hoje, assim, eu acompanho ele, eu falo assim que é até gostoso de ver, porque a gente acredita na inclusão de uma forma que não só o que a lei traz, mas aquilo que realmente a gente faz no dia a dia pelo aluno. Hoje ele já deveria estar, né, diante da idade na faculdade, mas ele fez o ensino médio técnico e ele ajuda o pai na empresa que o pai tem. Então, assim, eu vejo que se não acreditar, se o profissional não tiver esse olhar e trazer a família para perto, a inclusão ela não funciona. E, ao meu ver, todos nós, enquanto alunos, somos alunos de inclusão, porque cada um de nós temos as nossas necessidades, né? Então, assim, eu quando falo desse processo de inclusão, de aluno especial, eu vejo, assim, que vai muito além das leis, das propostas que o governo né, implementa aí. Eu vejo que a nossa profissão enquanto educadora, a gente abraça a causa e quer ajudar esse aluno a fazer parte da sociedade de forma que ele não seja visto como um aluno com necessidade especial, como um aluno deficiente. É desafiador, eu falo assim, é muito desafiador o trabalho com o aluno de inclusão. Mas eu acho que a nossa vontade, o nosso desejo de transformar tem que ser muito além das nossas dificuldades. E eu acredito na inclusão. E, assim, eu tenho lido muito, estudado bastante a questão da neurociência, da inclusão, da neuroeducação. Gente, o cérebro, ele é maravilhoso. Ele tem uma plasticidade
E assim, vai além, pode pegar um aluno que você fala, não vou dar conta, dá conta. Muda a proposta, a metodologia, que é possível. Então, fica aí a minha dica, estudar um pouquinho a neurociência, a neuroeducação, que a gente vai conseguir entender cada especificidade da inclusão. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Andréia. Agora é a Cláudia, né? Eu acho que, pegando um pouquinho do que você falou por último, agora o que a Andréia falou, na complementação dessa ideia, né? Então, acho que esse texto, ele vem mostrar para a gente a palavra diversidade, ela perdeu um pouco o sentido, eu acho, mas ela é, para mim, a melhor expressão para dizer como somos diferentes e como temos limitações. Alguns com mais limitações em uma área, outros em outra área, né? Então, a escola, enquanto um espaço democrático que aceita a permanência de todas, né? Vamos pegar pelo que o João falou, e vai buscar pelo pertencimento dessa pessoa na escola, nesses espaços sociais, que esse é a grande chamada da educação, da teoria crítica, né? da construção desse homem num sujeito histórico. Então, ele é capaz, ele pode, desde que a gente tenha condições, né? E eu volto a dizer que eu já falei isso no grupo algumas vezes. Para mim, o grande problema da escola brasileira hoje é a ausência de condições. O trabalho da gente acaba sendo minado na escola pública porque não são oferecidas ou não são disponibilizadas condições para que a gente trabalhe com essa nossa diversidade, com as especificidades de cada um, né? Então, a gente vai meio que tateando pelo que as teorias relativas e muitas vezes específicas trabalham, por essa sensação de sou ser humano, como a Andréia coloca, né? A gente vai arregaçar a manga para fazer o melhor possível, mas eu penso que nós precisamos de uma conscientização, e talvez o nosso papel como professores, como pessoas que estão relacionadas à educação escolar, é conscientizar o maior número de pessoas das minhas limitações, das minhas possibilidades e do que pode ser feito para atender. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei do caso do menino lá, dessa turma que você lembrou, Adriana, que foi minha. Esse menino que tinha deficiência visual. Eu sentava do lado dele, Juliane, na hora que eu ia passar filme, né, que tinha um vídeo para passar. E eu contava para ele, eu esquecia o resto da sala. E contava para ele, mas isso não era suficiente. Porque para que ele se sentisse pertencente àquela turma, ele queria alguém 24 horas por dia. A Prograde disponibilizou, é uma máquina, né, de escrever, uma coisa assim, que tem para quem tem deficiência visual, disponibilizou, mas ele não queria isso. Então, a negação dele em querer caminhar, em querer... Olha, não tem todas as coisas possíveis, mas o que nós temos já dá para ajudar. Não permitiu que ele ficasse. Tá? Por outro lado, esse outro que era músico, ele enfrentou o semestre inteiro sem qualquer condição, porque foi lá no começo que eu entrei, lá no começo dos anos 90, que eu entrei na universidade. A gente não tinha, computador, a gente não tinha data show, era na base de transparência, na base de televisão, você levava a fita cassete, você reservava muitas vezes no grito, porque todo mundo queria aquilo. E ele conseguiu trabalhar com as questões da disciplina de didática no curso de música. Ele se formou professor de música, além de ser um excelente músico. Então, acho que essa discussão, e por isso já que precisa ser falado, olha, eu tenho daltonismo, não sei se fala eu tenho, né? Eu sou daltônica, eu não sei como é que fala. Né? Tem que falar, a gente precisa falar. Só para fechar a ideia, uma coisa bem tonta, que é muito pequenininha, mas que eu acho que ilustra. Depois que eu caí, que eu passei a ser manquitola, eu vou entrar num carro, num Uber, eu aviso, eu falo, olha, eu vou entrar pela outra porta porque minha perna não dobra direito. Isso não tira quem é a Cláudia, mas deixa o outro em alerta de que talvez eu precise de um tempo um pouquinho maior para entrar e sair de um carro, né? Então, são essas as situações. Não existe vergonha naquilo que eu não tenho, que é igual ao outro, né? E quais são as minhas possibilidades a partir disso? E essa discussão só é possível se a gente trouxer
meu entendimento, dentro de uma discussão crítica mesmo, né? De não esconder, de não deixar para trás e de lutar por condições. Então, quais são as condições que eu preciso ter? No caso do trabalho da Jaque, pode ajudar quantas outras pessoas que também são daltônicas. Ah, vai fazer um mundo monocromático? Não, não é monocromático. 2 cores já não é monocromático. Preto e branco já são 2, já não é mono. E a gente vai viver com outras situações que vão mostrar para a gente um mundo diferente. Então, lutar por condições de efetivação de um espaço inclusivo é para todos, sim. Concordo com o André, é para todos, não é para meia dúzia, não. Né? Lu, você quer... Acho que dá para continuar. Eu não vi ninguém. Não, o Martim ergueu a mão e alguém antes do Martim também ergueu, só que eu me perdi já. Meu Deus, gente do céu. Olha, É a prof. Adriana, não? Não é a prof mesmo? A Adriana está não, eu só queria... Não, eu não vou mais cuidar, não, Martim, que eu não vejo quem está levantando a mão aqui. Esse negócio é engraçado. Eu só queria fazer um acréscimo aí nas observações da professora Cláudia, porque eu tive uma experiência quando eu estava fazendo estágio aqui em Londrina, num colégio aqui próximo de casa. E tinha uma menina que também era deficiente, inclusive ela era cadeirante, né? Tinha outros problemas além desse. Mas só que ela era uma menina muito agressiva, então ela batia os colegas, ela gritava em sala de aula, e claro, a professora não conseguia dar aulas e não dava conta do problema, né? E uma das coisas que veio a se descobrir é que a menina era meio que violentada e... como é que é? E, assim, ela era largada dentro da família, né? Não era cuidada, não tinha atenções devidas e era violentada. Então, meio que ela reproduzia isso em sala de aula. E esse elemento que a professora Cláudia falou, desse deficiente que quer uma atenção mais cuidadosa e tal, talvez seja também por conta dessa falta da família nesse processo de construção, inclusive da própria identidade desse deficiente que, de certa maneira, já se sente excluído, porque ele percebe isso numa sociedade que, de fato, exclui, e ainda sente uma exclusão dentro da própria família que não quer aceitar aquela realidade, porque, querendo ou não, é muito difícil para muitas famílias, né? Você tem um deficiente em casa, às vezes tem problemas cognitivos, às vezes não consegue assimilar direito as coisas, então muitas famílias olham isso como um fardo e talvez não conseguem dar uma atenção cuidadosa, um amparo melhor. E quando esse deficiente vai para a escola, ele se encontra aí um ambiente que o acolhe, ele quer pegar isso com todas as forças. Então, aquilo que ele não tem em casa, encontrou na escola, então ele não quer largar. Então, tem todos esses problemas que acho que foi André que falou, que é muito mais complexo, né? Porque tem a sociedade que, de certa maneira, não acolhe isso, não aceita isso, exclui, se é deficiente, parece que automaticamente a gente tende colocar do lado, né? Tem a família que também não consegue dar conta desse processo de ajudar esse crescimento, e a escola, ela meio que recebe assim, sem os mecanismos necessários para poder dar seguimento a esse processo. Então, acho que esses elementos, eles também são extremamente importantes. A Jaque vai falar? Vou falar só rapidinho. Isso que o Martinho falou realmente acontece muito, porque a minha mãe, ela não fala sobre isso. Minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. E o meu pai, ele conversou comigo no dia que eu cheguei do médico, foi no dia que eu tive o diagnóstico. E, assim, eu nem costumo falar muito nisso, porque me marcou muito e geralmente eu choro. Eu já falei isso 2 vezes esse ano.
O meu pai falou para mim, minha filha, o fato de você não enxergar as cores não muda os seus direitos. Você é uma criança como todas as outras. Você só não enxerga algumas cores, mas você pode pintar o mundo do jeito que você quiser. Só você, não esqueça, ele falou, só você foi dado a chance de mudar, de colorir o mundo do seu jeito. Então, por que você vai chorar? Amanhã você vai para a escola e você vai pintar tudo do seu jeito, sem se preocupar se o chão, se a terra é marrom, se o céu é azul, se o coração é vermelho, seu coração vai ser lilás e vai ser bonito do mesmo jeito. Sabedoria. Pai, sabedoria, é isso. Nós temos que formar o sujeito a enfrentar, a ser forte. E talvez é por isso que você é o que você é hoje, tá? Sabedoria. Isso chama sabedoria. Isso é uma coisa que a escola precisa, né? A família, trabalhar a emancipação, né? A se posicionar, e eu acho que isso é lindo, é muito bonito, Jaque, o que você falou. Obrigada. Acho que foi um aprendizado hoje, foi a melhor coisa que eu ouvi essa semana. Obrigada. Lindo. Obrigada, gente. Fiquei encantada pelo seu pai. Muito lindo. Ai. Então, vamos Obrigada. Ouvindo aqui falar de vários itens, né? Fiquei pensando, quando a gente pensa no aluno e incluir o aluno, fiquei pensando, já nem lembro mais quem falou, do incluir o professor, né? Porque os relatos de cada um, né, do ouvir o aluno, né, de se sensibilizar pelo que ele precisa, né, o professor também, muitas vezes, ele precisa desse acolhimento, né, tanto da direção quanto da equipe pedagógica, porque também não é fácil o professor na sala de aula estar com tantas diferenças, né, e a gente tem que pensar que não é lá 2, 3 alunos na sala, né, a gente está falando de 35, 40 ou mais, não sei, né. Então, realmente, esse texto, ele nos traz essa reflexão de que é um olhar para todos mesmo, né? Com e sem deficiência, pensando no aluno e também todo o espaço escolar, né? Todos precisam ser vistos. E aí, eu queria comentar com vocês que acredito que no município também, mas em 2018, o Ministério Público fez o encaminhamento a todas as escolas, particulares, municipal e estadual, cobrando com relação a um plano de atendimento individualizado para esses alunos que eles estão lá no SERI, né, matriculados com alguma deficiência especificada. E o ano passado foi feita a verificação se estava fazendo esse plano de atendimento individualizado, né, porque cada aluno, dentro da sua especificidade, você tem que apresentar lá qual que é a deficiência e qual é o ponto de partida e o que nós estamos propondo para esse aluno ao longo do ano enquanto desenvolvimento. E esse ano que nós estamos com o ensino remoto, tem sido mais cobrado ainda. Então, esses alunos que estão matriculados e que têm algum laudo, algum atestado médico que está inserido no sistema, têm sido os alunos mais observados com relação à sua presença, se eles estão produzindo ou não, né? E quando a gente coloca lá no sistema de proteção ao aluno, né, a rede de proteção, para poder colocar sobre frequência, o que não está realizando atividade, o primeiro questionamento que nós temos é o quê? Como está o plano de atendimento, né? Se ele está sendo efetivado, se ele não está sendo efetivado, como que tem sido. Então, isso também é muito importante, né? Só que nesse momento também de ensino remoto é complicado, porque vou colocar a situação de um aluno que ele tem um espectro autismo e ele não consegue fazer as atividades online. Né? Então, para ele, assim, esse momento é muito difícil, essa aceitação dele de que ele não está indo para a escola, de que ele não está vendo os professores, e que não tem como você desenvolver um plano de atendimento com ele nesse momento, porque para ele o espaço dele é a escola.
né? Então, nada que a gente faça, mesmo uma meet, tentar conversar com ele por telefone, a gente não consegue. Por quê? Ele só quer uma coisa, que é ir para a escola, né? Então, para ele é muito difícil compreender isso. E aí, agora, nesse momento de inclusão, a gente tem que pensar também nos alunos que têm apresentado também depressão, que tem sido muitos, né? Então, esses alunos também precisam de um olhar diferente, né? E trazendo o que a professora Cláudia, João comentou, da sensibilidade mesmo, né? De olhar esse aluno com sensibilidade. Então, nesse período de educação remota aí, nós estamos vendo que outras situações têm aparecido que não é aparente, né, não é visível, mas que precisam ser olhadas com muito carinho e ajudar esses alunos. Então, eu só queria comentar isso, porque é uma realidade que nós estamos vivendo, né? E aí, dando continuidade aqui no texto, ele vai falar, então, da importância de a gente fazer frente a essa marginalização e avançar no trabalho educacional, tornando possível a existência de uma escola crítica numa sociedade capitalista, né, que muitas vezes a gente questiona se isso é possível, né, mesmo com todo esse sistema que nós temos, e é possível porque é o conhecimento e fazer avançar em aprendizagem, em ser na sua constituição social. Então, é fazer com que esse aluno se desenvolva em todos os aspectos para atuar nessa sociedade, né, mesmo ela sendo capitalista. E aí depois ele entra aqui no item 3, que vai falar da educação social para a pessoa com deficiência e as defesas de Vygotsky, que vai tudo, nós vamos retomar tudo aquilo que nós já comentamos, né, que é falar da potencialidade, que é dizer da importância do conteúdo escolar para a vida na sociedade desse aluno, que ele possa fazer essas mudanças sociais, que ele possa se ver como pertencente a essa sociedade, que ele pode fazer as mudanças. Aí apresenta aqui também, né, da importância de assumirmos metas, de levar propostas de luta, né, contra a opressão, sendo instrumento moral e intelectual para os jovens das gerações, né, de classe oprimida, quer dizer, ele já está numa condição difícil, né, e que nós temos que mostrar para ele que ele tem outros caminhos, outras possibilidades, que existe um mundo amplo ali, né? Então, é esse avançar. Depois, vem retomando também o que a gente já conversou, que é ultrapassar os estudos teóricos e a gente trazer para a nossa vida e atuar em diferentes momentos, né? Não só na escola. Eu, enquanto professora, tenho que fazer a minha atuação pensando na teoria, na escola, mas para a vida, para minha casa, para os diferentes ambientes, que é algo que ela coloca, né, que é para ser assimilação mesmo, para que nós possamos desenvolver em todos os espaços. E depois, na sequência, vem falando da importância da ciência, essa constituição social para o psiquismo, para a gente conseguir ver além das deficiências, ver as potencialidades, e segue o texto dessa forma, né? E aí ele traz um pouco mais sobre as ciências da União Soviética, mas eu quero que pontuar lá no final já, quando ele fala que a psicologia cultural, voltada ao campo da defectologia, relaciona a constituição do psiquismo, o desenvolvimento das funções, Tá cortando, né? Porque... Oi? Tá cortando. Oi? Tá cortando. Nós ouvimos você falar assim, ó, tô indo lá no final, onde o Vygotsky diz isso, e aí cortou. Tá, então vamos lá, voltando. Já fui aqui direto para as considerações, onde ela apresenta sobre a psicologia histórico-cultural, que ela fala que, voltada ao campo da defectologia, relaciona a constituição do psiquismo, o desenvolvimento das funções propriamente humanas,
as condições objetivas da vida. E pleiteia que se saia dos treinos sensoriais e se invista na formação de uma nova natureza humana, né? Fiquei pensando em todo um processo em que já tive educação, pensando em educação para os alunos com deficiência, que eram mesmo das instituições, que eram dos treinos, né? Eu me recordo, tempo atrás, na minha primeira sala de aula, eu tive uma aluna que ela tinha vindo de uma instituição que só atendia alunos como ela, e ela veio para a sala de aula. A única coisa que ela fazia era bolinhas de crepom para colar em cima de números, né? E era a minha primeira vez em sala de aula, minha primeira experiência, e eu tinha 2 situações diferentes de alunos ali no terceiro ano, né? Eu lembro que eu fiquei desesperada. Mas por quê? Realmente não sabia lidar, não sabia como fazer, eu nunca tinha tido um contato com uma aluna, eu tive uma aluna que ela era cadeirante, e que ela, assim, não falava, a única coisa, ela mostrava, ela tinha uma placa, né, que tinha lá os símbolos, e que ela mostrava ali. Gente, eu não entendi ela. Para mim, é desesperador, né? Então, assim, até que a família teve uma sensibilidade e colocou uma pessoa para sempre acompanhá-la nas aulas. Mesmo assim, eu me sentia a pior das piores, porque eu não conseguia atender ela ali, não conseguia desenvolver, né? E essa outra aluna, era uma aluna que eu também nunca tinha tido contato, né? Que ela tinha síndrome de Down, só que inteligentíssima. Mas o trabalho que ela tinha manual, né? Os anos que ela tinha estudado, primeiro e segundo ano, em outro lugar, ela só fazia trabalhos manuais. Então, ali, ela não conseguia fazer nada mais, ela não queria fazer nada mais, porque ela já estava adaptada a fazer só aquilo, né? Então, quando eu vi esse parágrafo, me chamou muita atenção, pensando mesmo nessas experiências, né? Que é a gente sair mesmo dos treinos sensoriais, e que a gente já sabe o que aconteceu na história da educação especial, e a gente avançar para essa formação mesmo de uma natureza humana, né, que tudo que nós já falamos até agora, dele ver-se como parte dessa sociedade, como poder interferir nessa sociedade, poder melhorar. Então, quando eu falo assim, né, do incluir o professor, eu pensei exatamente nessa experiência, né? Então, você imagina uma pessoa que sai do magistério, né, e vai para uma sala de aula e se depara com essas situações. É muito difícil, né? Então, e a gente ainda tem professores com muitas formações boas, que continuam estudando, porém, isso para a gente, primeiro momento, traz as dificuldades, né? Então, é preciso de uma acolhida da escola como um todo, para que possa realmente atender e conseguir compreender quais são as necessidades e essas potencialidades. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Gente, alguém tem mais alguma pergunta em relação ao texto, dúvidas? Podemos finalizar essa parte? Lu, só complementando, a Ju, ela falou que no município eles precisam apresentar um plano de atendimento individualizado semestralmente, e no final do ano um relatório sobre como foi desenvolvido um trabalho com a diversidade. Esse relatório, então, ele vai para o Ministério Público, né? Então, o que é interessante perceber é que tanto no estado quanto no município já existe essa preocupação dessa sistematização, ou seja, a educação especial, ela foi uma luta, né, e que conseguiu ter um espaço, mas agora, com a nova resolução 02/2019, que está tentando modificar toda a discussão sobre formação das licenciaturas, tornando as diretrizes uma BNCC, eu não sei como vai ficar a situação da educação especial, mas isso aí é um problema a se pensar mais à frente, né? Mas é bem, bem complicado aqui. Cláudia, você levantou a mão? Eu vi. Não, mas eu queria falar uma coisa, não sei se tem alguém inscrito. Não tem, não. Então, assim, gente, eu acho que essa reflexão, né, do texto de hoje, e o que a gente tem tido no grupo, me reforça muito
a necessidade da gente se entender enquanto profissional, que é um profissional que não pode levar como bico, tá? A gente começou falando da questão da paralisação dos professores, dos protestos, a gente passa por isso. A nossa profissão não pode ser levada de qualquer jeito, com o perdão da palavra, nas coxas, tá? Ela é muito séria no trato com o ser humano. Então, o estudar, o estar envolvido, o cumprir as atividades que nos compete, isso é importante, né? O diploma de uma licenciatura, que seria o aval para que a gente pudesse entrar nas escolas, ele é muito pouco diante da responsabilidade social que a gente tem na formação de pessoas. Nós queremos sujeitos, nós queremos pessoas que sejam capazes de trazer modificações à vida de todos, né? Então, toda vez que a gente toca no assunto nessas questões, especialmente de deficiências, de dificuldades, de diferenças, eu acho que passa muito por isso. Quem somos nós e quais são as nossas ações efetivas, né? Então, quanto mais a gente puder falar aos nossos colegas, olha, vamos levar a nossa profissão a sério, vamos estudar a respeito. Não vai ser fácil, porque o mínimo de condições que a gente tiver vai ser tirado sempre, né? A luta contrária sempre existe também, a gente tem que estar bem ciente disso, mas a responsabilidade é muito grande. Então, acho que essa documentação, essas coisas que vêm, elas de alguma forma trazem um panorama maior, mas a gente também não pode correr o risco de ser cartorial, né? Eu acho que o pessoal da educação infantil, nessa questão da pandemia, está mostrando exatamente como a educação infantil foi conduzida o ano inteiro de maneira cartorial. Preencham-se formulários, mandem atividades, não interessa se a família vai ter condições de ajudar ou não vai ter, desde que você preencha um formulário que a criança está nessa fase ou naquela fase. Então, isso para mim é muito triste de pensar que a gente, infelizmente, acaba gastando muito tempo nessa função cartorial e menos na preocupação com esse ser humano. Não é a função do professor ir lá na casa de todos os seus alunos, não é isso que eu estou querendo falar, até porque ele também não teria a menor condição. O Estado do Paraná já fez isso uma época, né, Adriana? Lembra? De mandar os pedagogos ir na escola das pessoas para dizer o que estava. Isso não é a função da gente, né? Mas a gente tem que se preocupar com esse lado humano. Então, qual é a minha função? Verificar que instrumentos a gente vai pleitear para que isso aconteça. De alguém, e talvez um assistente social que tenha muito mais qualificação do que um pedagogo, ir lá na casa e verificar quais são as situações, né? Então, pensar isso, que as nossas diferenças, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas potencialidades, elas são multiplicadas diante de turmas de 40 alunos, que é o mínimo que a gente tem, né? Então, que cada um de nós realmente pense bastante no que está fazendo enquanto ser professor, né?